Fala pessoal, tudo bem? Domingo friozinho aqui em São Paulo, viu? Voltou a fazer frio. Bom, vamos lá. Pessoal, eu postei aqui na aba comunidade do canal uma notícia que aquela pastora, eu costumo chamar de Flor Delis, mas parece que o nome dela é Flor Delis. Eu não sei se é Flor Delis ou Flor Delis, mas tem um L ali. Então eu vou chamar de Flor Delis, que a pastora Flor Delis arrumou uma namorada na cadeia. E isso, pessoal, é um comportamento muito comum entre esses presos famosos que a gente vê, como Suzane Richthofen, ela, Cravinhos. Eu vou explicar alguns casos para vocês e por que que isso acontece, tá? O pastor Silas Malafaia, ele costumava dizer, né, que não existe gene gay, daquele jeito dele. Não existe gene gay, meu irmão, a ciência nunca comprovou o gene gay. Que mostra a ignorância científica do Malafaia, né? Inclusive são pessoas que aprendem com o Malafaia que vêm trazer comentários absurdos aqui no meu canal, como por exemplo, a teoria da evolução não pode ser uma realidade porque o nome é teoria. Isso é argumento do Malafaia, que ele já falou em 500 vídeos. Ou quando ele fala, por exemplo, só existe XX e XY, meu irmão. Isso já é ultrapassado pela biologia. Hoje em dia a biologia não trabalha mais com pares de cromossomos, mas com trios. Eu já fiz um vídeo aqui no canal uma vez mostrando isso. Então esses argumentos dele, né, que influenciam milhares de pessoas, ele tem um canal com mais de 1,5 milhão de seguidores, são argumentos anticientíficos. Porque na verdade foi feito um amplo estudo sobre sexualidade humana, e esse estudo ele concluiu algo parecido com o que o Malafaia diz. Eles disseram que não tem um gene gay, porque na verdade tem vários genes. Então eles perceberam, né, nesse estudo genético, que tem vários genes e várias coisas no organismo que podem influenciar a sexualidade humana, inclusive fatores externos. O estudo é bem honesto nesse ponto. Ele fala que a sexualidade não depende só da parte biológica do ser humano, mas depende de fatores externos. Como, por exemplo, você está num ambiente que não te favoreça. Então tudo isso influencia na sexualidade humana, na combinação da biologia, é claro, com o ambiente social que a pessoa está no momento. Então é um jogo de fatores que pode influenciar a sexualidade humana. Esse estudo concluiu, até o Pirulo uma vez falou muito bem sobre esse estudo, eu também recebi esse estudo de um colega de um grupo, na época que eu tinha grupo, chamado Marino, em inglês inclusive, que dos seres humanos tem 3 grupos de pessoas. Vamos chutar assim de 10 a 15%, que é uma porcentagem mínima, de pessoas que nascem 100% heterossexuais. Pessoas que não conseguiriam se relacionar com o sexo oposto, nem se quisessem ou fossem forçadas. E tem de 10 a 15% de pessoas que já nascem homossexuais, que não conseguiriam se relacionar com o sexo oposto. Ali eu falei sexo oposto, era o mesmo sexo, tá, perdão. Não conseguiriam se relacionar com o sexo oposto, mesmo se quisessem, ou se fossem obrigadas, elas não conseguiriam. É que nem Jesus falou lá em Mateus 19, alguns já nascem eunucos de nascença, tá? E entre esses 2 grupos, que eu estou chutando aqui o número mínimo de 10 a 15%, tem todo esse meio grupo que nós poderemos definir como bissexuais. São pessoas que conseguiriam se relacionar tanto com pessoas do sexo oposto, quanto com pessoas do mesmo sexo. Mas devido à sociedade, devido aos fatores externos que eu falei, a pessoa muitas vezes só se relaciona com o sexo oposto por uma questão social. Porque não tem interesse, porque tem aquele preconceito na sociedade, ser chamado de viadinho, não sei o que, etc e tal. Então a pessoa muitas vezes nem sabe que é bissexual, mas ela poderia ser se quisesse. Mas ela não sabe porque ela vive numa sociedade preconceituosa, uma sociedade onde ser hétero é o correto, então a pessoa às vezes passa uma vida inteira sem ter nenhuma experiência desse tipo, que é um direito da pessoa, é claro, e muitas vezes até sem saber. Agora, quando essas pessoas são confrontadas por um ambiente que não favorece elas vão poder ter essa experiência, como por exemplo numa cadeia. Numa cadeia, geralmente, as pessoas são só do mesmo sexo. Os homens ficam com os homens e as mulheres ficam com mulheres. É o que aconteceu com a Flor Delis. Ou Flor Delis. Vou falar Flor Delis, não sei se é Flor Delis ou Flor Delis. A Flor Delis, antes de ser presa, ela era casada, ela tinha um marido, diz até que ela tinha uma fama de ser meia fogosa, né, entre aspas. Diz que a casa dela era uma putaria danada, e ela, inclusive, ela tinha relações sexuais até com os filhos adotivos. Eles pegavam ela e vocês sabem o que faziam, né? Então ela nunca teve nenhuma experiência homossexual. Podiam até dizer que ela era uma mulher um pouco vulgar, vamos dizer assim, né, para não usar um termo pesado. Mas era heterossexual. Tanto que aquele Gabriel Monteiro, lá o garoto Pachoca, o gigante de Pachoca, pouco antes de ser preso, ele fez um vídeo em frente à igreja dela, mostrando que a igreja dela estava lotada, mesmo ela tendo sido acusada de matar o marido. Porque para os evangélicos isso aí não importa, né? Os evangélicos só importa, o pior é ser gay. Aí depois que ela foi presa, ela ficou num ambiente mais restrito. Diz até que ela arrumou um namorado, que ia lá visitar ela, acho que toda semana, né? Um namorado que ela arrumou lá por correspondência. Mas mesmo assim ela ficou presa ao ambiente onde só tinha mulheres. Aí aconteceu esse efeito que eu falei pra vocês que o estudo mostrou. No ambiente onde só tem pessoas do mesmo sexo, você vai sentir desejo sexual uma hora. Você vai querer se aliviar sexualmente, porque bem ou mal nós somos seres biológicos. E aí, como não tem pessoas do sexo oposto, é natural que a pessoa vai acabar se relacionando com alguém do mesmo sexo. Isso aconteceu também com a Suzane Richthofen. A Suzane Richthofen também, ela foi presa, ela arrumou uma namorada lá na cadeia, mas depois que ela saiu, ela voltou a ser heterossexual.
Isso também é um fenômeno que já foi amplamente, né, notado, que as pessoas só passam por essa experiência devido ao ambiente que elas estão. Depois que elas voltam para o habitat normal, vamos dizer assim, aí elas voltam a ser heterossexuais. Tem um jornalista que ele escreve livros sobre esses crimes famosos, né? Ele vai na delegacia, nas penitenciárias, ele conversa com essas pessoas, ele vai escrevendo um tipo de uma biografia dessas pessoas. Se eu não me engano, o nome dele é Ulysses Campbell. Ele participa de vários podcasts falando isso. Ele relatou num desses podcasts, por exemplo, que um daqueles irmãos Cravinho, que ajudou a matar o pai da Suzanne von Richthofen, ele era tão apaixonado pela namorada dele, tão apaixonado, que quando ele matou a mãe da Suzanne, ele viu umas joias lá em cima da mesa e ele roubou essas joias. Pra quê? Pra vender? Pra ganhar dinheiro? Não. Não foi pela ambição financeira que ele roubou essas joias. Ele roubou essas joias pra dar pra namorada dele. De tão apaixonado que ele era pra namorada dele. Então só aí você vê que o cara era heterossexual. Tanto que foi isso que ajudou a polícia a ligar ele ao crime, né? Falou, porra, como é que uma menina pobre tá usando uns brincos de diamante, uns colares de pérola, essas coisas? Não tem como. Então isso foi um dos pontos que ajudou a polícia a provar que ele participou do crime. Então você vê, o cara praticamente fez prova contra si mesmo porque ele era super apaixonado pela namorada dele. Depois que ele foi preso, segundo esse jornalista, ele arrumou um namorado na cadeia, ficou tão apaixonado pelo namorado que depois que um dos dois saiu da cadeia, eu não sei se foi ele que saiu primeiro ou o rapaz, mas eles ficavam se correspondendo por cartas. E esse Cravinho mandava umas cartas parecendo uma adolescente apaixonada. Ai, você é meu sol, você é minha lua, eu não vejo a hora de te reencontrar de novo, meu amor, minha vida. Você vê, um cara que arriscou até ser preso, né? Fez uma burrice de roubar joias da mulher que ele matou para dar para namorada, de tanto que ele gostava da namorada, depois ele ficou completamente apaixonado por um cara. E aí, faz sentido? É o que mostra esse estudo que eu falei para vocês. O ambiente ele vai influenciar nesse sentido. Se você estiver num ambiente propício, a tendência é essa. Que nem o Maníaco do Parque. Saiu hoje, inclusive, desse mesmo Ulysses Campbell, falando num podcast que ele também namorou um cara na cadeia. E até curioso, né, que esse Maníaco do Parque, ele abusava de mulheres aqui em São Paulo. As vítimas dele parece que está entre 7 ou 11 vítimas ao todo, que ele pegava as mulheres, fazia violência contra as mulheres, que eu não posso falar certas palavras aqui no canal. Então o cara era machão, ele tinha até 2 mulheres que visitavam ele na cadeia. Depois ele acabou tendo um caso com um cara lá dentro da cadeia. Porque o ambiente não favorecia ele, um ambiente onde só tem pessoas do mesmo sexo, é natural que isso aconteça. Então essa força do ambiente, ela ajuda a jogar com a biologia. Porque, como eu falei, você vai ter aqueles 2 grupos que são firmes. Mas esse grupo do meio, ele vai variar de acordo com o ambiente que ele tiver. Uma cadeia, uma ilha deserta, um colégio interno. Por que tem tanta putaria em colégio interno, por exemplo? Aqueles colégios de padres? Porque só tem gente do mesmo sexo. E é natural que o ser humano tenha desejo sexual. Então você pega, por exemplo, um seminário que só tem padre, sabe? Só tem padre, não tem mulher, não tem freira, não tem nada. É claro que ali um padre vai acabar pegando o outro, um momento ou outro. O que mais tem nesses seminários católicos é isso. Até o Papa Francisco falou esses dias, 2 vezes, né? Ele falou que tem muita viadagem na Igreja Católica. Você vê, o Papa Francisco falou isso. Porque ele sabe como é que é um seminário. Ele passou por um seminário para ser padre. Então ele sabe que ali é um ambiente que só tem gente do mesmo sexo, fica lá os padres rezando, Ave Maria, não sei o quê. Eles acabam se envolvendo, pessoal. Esses são os fatores externos que levam a pessoa desse grupo do meio a trabalhar a sua sexualidade. Então, por exemplo, tem muita gente por aí que é homofóbica por causa do meio. Porque, como eu falei, a gente vive numa sociedade preconceituosa, a pessoa é xingada, é chamada de viadinho, baitão, é agredido, não sei o quê. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe que é bissexual. Agora, se essa pessoa estivesse num ambiente mais liberal e num ambiente onde tivesse só pessoas do mesmo sexo, essa pessoa com certeza ia se envolver um momento ou outro da vida. Porque faz parte da biologia, o desejo sexual, infelizmente, é inerte ao ser humano. Agora, se a pessoa vivesse num país que tivesse mais liberdade ou menos preconceito, essa pessoa não ia ter esse problema. Em sociedades cuja cultura são mais liberais, como por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, 2 países onde eu já vi isso acontecer, China e Israel, onde as culturas desses países não são tão preconceituosas, onde a pessoa é livre para ser o que ela quiser, e as famílias até ajudam, levam numa boa. Em Israel, eu vi um filme uma vez de Israel, de uma judia chamada Shoshana, que o filho dela era homossexual, aí ele terminou com o namorado, ele ficou muito deprimido, e ela fica o filme inteiro tentando arrumar um namorado pro filho dela. Então você vê, a cultura é um pouco diferente da nossa cultura, então a pessoa tem liberdade de ser o que a pessoa quiser. Agora, em culturas mais fechadas ou mais reprimidas, como por exemplo países árabes, né, que é até condenável, né, pena de morte, alguns países africanos também têm pena de morte, né, para homossexualidade, a pessoa ou vai seguir o caminho da heterossexualidade ou vai viver reprimida a vida inteira. Porque nesses países realmente a pessoa não tem liberdade nenhuma de viver o que ela quer ser. Tanto que parece que foi Gana, na África, né, que agora condenou também a homossexualidade. Mas enfim, para finalizar aqui, pessoal, a ciência ainda não bateu o martelo, porque ainda tem mais estudos a serem feitos e a ciência vai avançando conforme o tempo. Mas esses primeiros estudos que foram feitos, eles comprovam isso que eu falei para vocês.
Boa parte dos seres humanos, eu vou chutar aqui de 80% aproximadamente, ele faz parte desse grupo que só experimenta esse tipo de relacionamento quando ele é confrontado pelos fatores externos, como no caso da Fordelis, a Suzanne Richthofen, o Maníaco do Parque, os Cravinhos, todos eles tiveram essa experiência. Porque quando você é confrontado pelo ambiente, aí você não tem opção. Por exemplo, imagina que um navio naufraga numa ilha deserta, só tem você e homens no navio. E aí? O que a pessoa vai fazer? Vai virar um padre? Então é uma questão a se levar à reflexão, tá? E a Fordelis, no caso, ou Flor de Lis, não sei direito, mas também é coisa passageira também. Porque que nem aconteceu nos outros exemplos citados, depois que eles saem da cadeia e voltam para o ambiente onde tem pessoas de ambos os sexos, a tendência é que eles voltem à heterossexualidade como se isso nunca tivesse acontecido. A Suzane já arrumou o marido, ela já está grávida, né? Aliás, Deus abençoe essa criança, viu? Porque se alguém tiver que cuidar dessa criança, Deus o livre. Mas o fato é que ela teve essa experiência com uma namorada na cadeia, aí quando ela voltou para um ambiente normal, ela já arrumou o marido. E é o mesmo que vai acontecer com a Flor deles. Se um dia ela sair da cadeia, ela vai esquecer essa namorada dela e vai arrumar um namorado de novo. Porque é a tendência natural, de acordo com a biologia e a sociologia. Tá bom? Então só uma reflexão de domingo aí para vocês, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Comente o que vocês acharam, se inscrevam no canal, ativa aquele bendito sininho. Se bem que às vezes nem o sininho adianta, né? O YouTube é tão bugado ultimamente, mas para isso eu tenho duas listas de transmissão. Uma no Telegram e uma no WhatsApp. Não é grupo, tá, pessoal? Tem um grupo lá que é vinculado, que eu fui obrigado a criar o grupo para criar a lista de transmissão no WhatsApp. Mas o grupo só tem eu, tá? Esse ano eu não quero saber mais de grupo, não. Eu quero paz, estou tratando minha saúde, eu não quero ficar com discussões em grupo de WhatsApp, tá? Então só tem a lista de transmissão. Quem quiser, cada vez que eu faço um vídeo novo no canal, eu coloco lá para as pessoas verem, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.